Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A trajetória de mulheres no contexto masculinizado das Folias de Reis da cidade de Leopoldina, Minas Gerais, mostra o quanto esses grupos foram predominantemente formados por homens, mas que hoje contam com a organização e a direção de mulheres. Como pensar a encruzilhada onde se encontram religião, mulher e folia? No Religare de hoje vamos conversar sobre o empoderamento feminino nas Folias de Reis. Eu recebo Andiara Barbosa Neder, ela é doutora em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja bem-vinda, Andiara. Obrigada, Flávio. Eu agradeço a você e a sua produção pelo espaço de discussão tão importante como esse, né? Em tempos tão obscuros, em casos de feminicídio, violência contra a mulher vem crescendo a cada dia, né? A gente falar um pouco sobre esse empoderamento, sobre essa resistência, né? Acaba sendo uma luz nesses tempos tão difíceis. Que né? bom, a gente está aqui para somar. Você aí de casa que quiser rever este programa e tantos outros que fizemos ao longo desses 15 anos, acesse o YouTube e procure por Religare Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal e marque no sino para receber as nossas atualizações. E sempre que você gostar, compartilhe as entrevistas do Religare em suas redes sociais. Andiara, eu acho que só o título da sua pesquisa dá para a gente ficar conversando aqui todo o programa. O título da sua tese é O Giro das Saias, o embrionário empoderamento feminino na manifestação artística e cultural da Folia de Reis. O motivo do recorte da Folia de Reis na sua vida, qual é, Andiara? A Folia de Reis, ela esteve presente na minha vida desde a mais tenra idade, né? Então, eu sou de Leopoldina, natural de Leopoldina, mas eu fui para Juiz de Fora muito cedo, né, com 2 anos de idade, mas a gente sempre passava as férias em Leopoldina. E a época do Giro da Folia de Reis é justamente nesse período de férias, né, de dezembro. Você sempre pôde participar? Sempre, na rua da minha casa, sempre tinha folia, então sempre que tinha, eu já escutava bater lá da minha casa, já corria para baixo para ver o palhaço. Então sempre esteve presente na minha vida, né? E essa ideia, o Giro das Saias, você desenvolve isso logo no começo do seu texto. Fala para nós um pouco sobre isso. Sim, o giro tem esse duplo sentido, né? Porque na Folia de Reis, esse tempo efetivo da manifestação, que vai do dia 24 de dezembro até tradicionalmente o dia 6 de janeiro, embora algumas folias de Leopoldina, 2 que eu estudo, vão até o dia 20 de janeiro, né? Que é o dia de São Sebastião, mas tradicionalmente vai até o dia 6, é conhecido como o giro da folia. É o tempo efetivo dessa manifestação, né? O giro também tendo essa ideia de movimento, né, de rotação, de mudança, né? Então, quando você gira, você traz uma ideia de movimento e de amplitude desse movimento, né? Como se ele estivesse ampliando o movimento, como se as saias girassem e fosse reverberando movimentos de mudança entre as outras folias, fosse contaminando outras folias também nesse movimento, né? Então, é o que acontece. Sim. Tem coisa que eu entendi agora, a gente preparando aqui a nossa conversa. Por exemplo, essa questão da manifestação artística e cultural. Você começa a sua trajetória nas artes e fez depois mestrado e doutorado em Ciência da Religião lá em Juiz de Fora. Sim, minha formação primeira é em Artes e Design, né? E eu sempre tive uma ligação também muito forte com a questão da dança. Então, minha pós-graduação, especialização em teatro e dança, eu comecei a investigar a performance do palhaço, da Folia de Reis. E aí, quando eu comecei a investigar, eu vi que não tinha como dissociar a performance do palhaço da religiosidade, né? Que é esse complexo do catolicismo santorial, que é híbrido, que tem influências de matriz africana, mas também da religiosidade católica. Então, quando eu comecei a pesquisar a performance do palhaço, eu senti a necessidade de vir pro tema da religião, né? E foi aí que eu entrei no mestrado de Ciência da Religião, lá em Juiz de Fora, né, da UFJF, para poder pesquisar as influências dessa religiosidade de matriz africana na festa católica, né? E depois, também dentro desse campo, porque o campo de pesquisa, ele traz para a gente, revela para a gente muitas surpresas, né? Antes da gente conhecer o seu campo lá em Leopoldina e as folias que você pesquisou lá, fala para nós um pouco o que é esse movimento Folia de Reis, né? O que é essa festa? Bom, a Folia de Reis é uma manifestação cultural, né, de cunho devocional
que está dentro do contexto do catolicismo santorial, né? Que é esse catolicismo, que é conhecido também como popular, né? Que é esse catolicismo híbrido, esse catolicismo poroso, que trabalha com influências diversas, né? De religiosidades diversas, e é um catolicismo leigo, né, por excelência, que tem também um caráter mágico, né, e é caracterizado principalmente pela devoção aos santos e essas festas em homenagem aos santos, né, que tem a comida como centralidade também. E aí a manifestação da Folia de Reis é uma manifestação tradicionalmente formada por homens, né, em que vai percorrendo as casas dos devotos durante o giro, né? Do dia 24 até o dia 6. E vai levando, eles vão fazendo a semelhança dos Reis Magos, né? E quando foram ao encontro do menino Jesus, né? Ao encontro do Salvador, eles vão levando a boa nova e vão passando nas casas dos devotos, oferecendo a bênção da bandeira, para que durante aquele ano a casa tenha fartura, né? De alimentos e tal. E essa é o conceito, né, da manifestação. Você falou ainda há pouco que é uma festa que mescla também elementos de outras tradições, como por exemplo a tradição africana. Uhum. Como é que é essa influência? Principalmente na figura do palhaço, né? A figura do palhaço é muito rica, né? E é uma figura ambígua também, por excelência. Então, assim, na figura do palhaço, a gente vê tanto uma manifestação religiosa, né? Quando ele, na sua performance, né? Ele já trabalha com o batucar, o dançar e o versar, que é uma forma de religiosidade, da influência da religiosidade de matriz africana, até a sua estética, né? A sua farda, né? Que é a roupa que ele veste também, muito volumosa, muito expressiva, com muitas cores, com muitas estampas, né? Então, ele tem essa característica. Além disso, o palhaço ele é sincretizado com Exu também. Né, em algumas folias de pertença majoritária umbandista, a gente tem essa figura do palhaço atrelada ao Exu. Que o Exu, ele é o domínio das ruas, né? Também um mensageiro. Então, assim, o palhaço, o domínio dele é da rua. Tanto que ele não entra na casa do devoto se ele estiver mascarado. Ele só pode entrar na casa do devoto sem a máscara, né? Então, ele é o sentinela, é como se ele tivesse ali, é o guarda da folia, quem está protegendo a folia para evitar qualquer interferência de fora. Então, ele fica na porta, como o Exu, né? Também no centro de Umbanda, tá na porta, né? Ele que começa o ritual, né? Então, assim, o palhaço é esse, ele é também sincretizado com o Exu por conta desse domínio da rua, né? Que é do palhaço, né? Você escolheu 4 grupos de folias lá em Leopoldina? Sim. Escolhi a Folia da Serra, a Folia dos Colodinos, a Folia da Maú e a Folia da Luísa, né? São esses 4 folias que eu trabalhei até uma forma de comparação, né? E aí, com um aporte metodológico, né? Eu usei a categoria de tipos ideais do sociólogo Max Weber, né? E esses tipos ideais seriam, assim, uma forma da gente acessar o campo de uma maneira mais fácil, né? Mais didática, vamos dizer assim, né? Então, eu usei os tipos ideais para caracterizar tanto as folias, para compreender as características dessas folias que eu estava trabalhando e também das folionas, né, que estavam dentro desse contexto. Então, quando no final a gente cruza as ideias dos tipos ideais de folias com os tipos ideais de folionas, a gente consegue entender essa abertura para a participação feminina ou não, né? Porque, então, aliás, é isso que você queria ver, né? A questão do empoderamento das mulheres nas folias. A agência, a autonomia, Sim. a agência autônoma dessas mulheres dentro dessas folias, né? Então, eu peguei a folia de ação, que aí eu tenho a folia da Luísa, que vai estar mais dentro desse perfil, né? Porque o tipo ideal é um tipo que a gente não vai achar na sua pureza ideal, na sua pureza conceitual, na realidade histórica que a gente está acessando, né? Mas é para a gente poder acessar sem as complexidades do campo, de uma maneira mais fácil para a gente acessar, né? Então, nesse tipo ideal da folia de ação que eu coloco, que eu crio esses 4 tipos, a folia da Luísa se encaixa bem, porque é uma folia
que incentiva a participação das mulheres. Por isso, a ação. Ela tem uma ação ao encontro da participação feminina. Então, ela faz questão que as mulheres participem do ritual, que é a esfera de visibilidade da folia, né? Já a folia de ressignificação, eu tenho a folia da Maú, dentro desse campo da folia de ressignificação, porque ressignifica a dinâmica da folia para que mude esse trabalho feminino dentro da folia, né? Ela aceita, ela acolhe as mulheres dentro da folia, mas ela não tem, como a Luísa tinha, esse exercício em trazer as mulheres para a folia, sabe? Esse esforço em trazer, esse incentivo em trazer, mas as portas estão abertas, né? Sim. Característica de ambas é que são folias lideradas por mulheres e que são majoritariamente umbandistas, né? Sim. E isso faz diferença. E também está no cenário da periferia urbana. A folia a folia de transição e a de manutenção... São as outras duas, então, dessas quatro? São as outras duas, que é a dos Colodinos e a folia da Serra. Vamos fazer o seguinte, essas duas, então, a gente deixa para o próximo bloco, tá bem? Ok. Hoje, no Religar, eu recebo a doutora em Ciência da Religião, Andiara Barbosa Neder. Nós estamos falando sobre o empoderamento feminino nas folias de reis. Nós vamos fazer um breve intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o empoderamento feminino nas folias de reis. A nossa convidada é a Andiara Barbosa Neder, ela é doutora em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, você estava falando sobre os tipos ideais, né, categorias lá do sociólogo Max Weber, que você aplicou lá na folia. Você falou da folia de ação, e caracterizou, então, a folia de ação, a folia de ressignificação, em relação sempre ao papel das mulheres. Sim. E você falou, então, de outras duas. Que é a de transição e a de manutenção, né? Transição e manutenção. Isso. A de transição a gente tem aí dentro do contexto da folia dos Colodinos, que eu também estudo Leopoldina. Que é uma folia, esqueci de falar das outras duas anteriores, que são folias mais recentes. Né, de giro. Então, a folia da Luísa, ela tem aí desde 2011 e a folia da Maú desde 1996. A folia dos Colodinos já é mais antiga, já é uma folia aí da década de 50. E a folia dos Colodinos, a gente vê que ela tem a origem na zona rural, né? E agora ela já se concentra na periferia urbana. E é de dupla pertença, assim, a gente vê foliões de dupla pertença, né? Que são católicos, mas que estão ali, que apresentam as guias, né? Os cordões dentro do giro, que é um momento que precisa de maior proteção, né? E a folia de transição, ela tem esse nome por quê? Porque ela tem ela considera importante, positiva a participação de mulheres no giro, mas ela não tem nenhuma incentivo para colocar essas meninas desde cedo no setor do ritual, né? Pelo contrário, ela protela essa entrada das meninas. Então, assim, a partir de 12 anos, a gente já pode colocar a menina como bandeireira, né? Então, assim, nesses anos que eu pesquiso, eu só vi uma vez a folia dos Colodinos ter uma menina bandeireira, né? Mas, por outro lado, a Maú me conta que a folia dos Colodinos foi a primeira que Leopoldina teve a participação de uma menina, né? Na condição de bandeireira. Segurar a bandeira, de portar. E tem a mulher, o papel da mulher do fundador também, né? Que eu li alguma coisa sobre isso no seu trabalho. Sim, a Belmira, né? Que é a mãe, né? A mãe dos meninos que hoje são os foliões, né? Que ela que era a grande sabedoria da folia, né? Foi ela mesmo que deu a base de sabedoria para a folia, porque eles mesmos falam que o Juca Colodino, que era o pai, o patriarca, né, que era o dono da folia, ele era um bom administrador, mas quem sabia tudo era a Belmira, que era a esposa dele, que era filha de um mestre folião renomado na época, que era muito conhecido, muito poderoso, conhecido pelos seus poderes com um plano sobrenatural. E aí eles gostam de referenciar o vô, né, que é o seu Maceno,
que é o bisavô dos meninos até que conversaram comigo, né? Bom, você tem um quarto, vamos pro quarto? Da folia de manutenção. De manutenção, que é a folia da ideal. Serra, né? A folia da Serra é bicentenária em Leopoldina, então é uma folia assim que é mais referenciada em Leopoldina, né? E a folia da Serra, ela exclui totalmente a participação das mulheres. E é aquela que segue mais a linha católica, que tem a identidade mais católica por excelência ali, né? E aí a folia da Serra exclui as mulheres da participação de visibilidade e poder da folia, da esfera ritual de saberes, mas não tem como a folia sair em giro sem a participação das mulheres nos serviços invisibilizados. Sim. Então, eu também sou de Juiz de Fora, né? A gente falou sobre isso logo quando a gente se conheceu aqui mais cedo. Uhum. Eu me lembro de quando criança, ver as folias, mas eu sempre via a presença masculina, né? Como uma festa masculina. Quase que sempre associa isso. Isso faz parte mesmo da tradição. O que significa essa irrupção das mulheres, essa atuação das mulheres nas folias? Sim, a folia de reis, tradicionalmente, ela é bem androcêntrica, né? Ela é uma tradição que está referenciada com a base masculina. Mas as mulheres foram adentrando esses espaços de maneira paulatina, né? Então, assim, você consegue ver as mulheres, mas, inclusive, essas folias de pertença umbandista, elas têm mais, elas são mais plenas de autonomia, de agência e chegam à liderança dessas folias, né? Justamente, e eu fui percebendo isso, por quê? Porque até no modelo da Umbanda, você tem mulheres na liderança, né? Você tem mulheres como mães de santo. Então, para eles é super natural ter uma mulher liderando um grupo religioso, como é nos centros, né? Então, quando a folia ela é majoritariamente umbandista, tem essa facilidade de acesso da mulher às esferas de liderança, né? Por isso que você chamou a atenção que aquela que é a mais vinculada à tradição católica, que menos presença feminina tem. Isso. Ou que não tem, você disse, né? No ritual, não. Não tem. A não ser a folia dos colodinos, que é essa folia de transição. Por isso que eu coloco como transição. Né? Não tem essa participação feminina nas esferas de visibilidade e poder. E nessas folias umbandistas a gente vê, né, as mulheres como donas de folia, como folionas, tocando seus instrumentos. Né? Então, elas têm uma agência, uma autonomia dentro desse contexto. E essa agência dessas mulheres acaba, para utilizar até o que o Berger fala, né, que é nos múltiplos altares da modernidade, o último livro dele de 2017, lançado pela Voz, ele coloca dessa questão da contaminação cognitiva, né, que quando uma folia importante, boa, como é a folia da Maú, tradicional leopoldina, né, tem a liderança feminina e fala, olha, a folia dela é boa e é liderada por uma mulher e tem outras mulheres no ritual, né, então por que a nossa não pode ter, né? Então, vai contaminando, vai ressignificando esse cenário, né? Sim. Andiara, as teorias de gênero, as teorias interseccionais ajudam a interpretar esse fenômeno. E você recorreu a isso, né? Interseccionalidade, teoria de gênero, para interpretar o fenômeno. O que você pode dizer desse processo que está acontecendo nas folias lá de Leopoldina? Sim, o gênero eu adoto como uma categoria analítica, né? Para poder acessar esse campo, né? De maneira mais fluida até. E aí, a questão que eu vou recorrer a essa categoria para entender a opressão vivida por essas mulheres. Só que não é um tipo de mulheres, por isso que a gente trabalha com essa ideia da interseccionalidade, né? Então, diferentes tipos de mulheres sofrem opressões diferentes cotidianamente e a gente precisa compreender essas opressões. Então, por exemplo, na folia da Maú, na folia da Luísa, são mulheres negras, umbandistas, né, de classe média baixa, né, que são mulheres assim... Estão na periferia. Na periferia urbana. Então, tem várias camadas de opressão e de dominação sobre os corpos dessas mulheres, sobre a agência dessas mulheres, né, que é diferente da opressão que sofrem as mulheres, por exemplo,
da Folia dos Colodinos e da Folia da Sé, que são mulheres de uma classe média mais, vamos dizer, não é abastada, mas de uma classe média mais média para média. Isso, mais confortável, vamos dizer ali, né, economicamente. E são brancas, a maioria, né, umas ou outras são, vamos negras, dizer, pardas, né, mas de maioria branca, católicas. Então, é outro tipo de opressão. E quando a gente vai entender essas mulheres que sofrem mais opressão, que têm essa dominação talvez mais ativa, né, nesse contexto, são as que são mais empoderadas e empoderadoras, né? Então, como que essa resistência, né, também surge nesses lugares onde deveria ser maior opressão, ter mais agência, ser mais empoderadas, né? Bom, a gente podia pensar assim, o que as mulheres trazem, né, para a folia e também para a religião. Uhum. Né? Com certeza, as mulheres elas vão dar uma cara nova, né? Assim, vamos dizer, na Folia de Reis, né? Quando elas entram. E aí é muito interessante, por quê? Porque inicialmente não se quer, repudia a participação feminina. E depois se vê como positiva essa participação. Então, quer dizer, a mulher ela tem alguma coisa a oferecer, em contrapartida, a participação dela é importante, né? E aí a gente vê o próprio, um dos foliões, né? Que eu fiz a entrevista. Inicialmente eu queria fazer a entrevista só com as mulheres, mas depois eu vi que acabou tendo que fazer a entrevista com um homem também, que é o Aurélio, né? Que é da Folia dos Colodinos. E aí eu vou tratar de nomes fictícios, né? Como Sim. trata na tese. Ele trabalha com essa ideia que ele vai me falar assim, é importante a participação da mulher na folia. Por quê? Porque a folia ela fica mais organizada. Não tem brincadeiras bobas na folia, ou seja, não tem palavrão dentro da folia quando tem uma mulher na folia. Até os foliões, eles começam a vir mais bem vestidos, mais higienizados. Então, ele fala uma série de determinações que tem a ver mais com um padrão ali de reprodução dessa característica da mulher, né? De delicadeza, de educação. Esses estereótipos. Sim, sim. Ainda assim, eu falo que são reproduções elogiosas, vamos dizer assim, né? E aí, mas aí, como que faz? Porque toda mudança na folia, ela precisa ser legitimada por um mito, né? Por uma narrativa mítica, que está atrelada ao mito fundante, que é a história dos 3 reis ali, na passagem bíblica de Mateus, né? Então, ele conta uma história que legitima a participação das mulheres na Folia de Reis, né? Que é bastante interessante. E as próprias mulheres compreendem a sua contribuição e o seu papel. Sim, elas elas são entendidas de acordo com essa narrativa mítica como as 3 Marias, né? Da folia. Então, assim, na narrativa mítica que fundamenta a folia, né? Os 3 reis, eles foram ao encontro do menino Jesus. E numa encruzilhada, eles encontram com as 3 Marias e elas querem saber onde eles vão. Eles falam, nós vamos adorar o Salvador. Elas falaram, a gente quer ir também, mas a gente não tem o poder de adoração. Aí eles falam assim, então vocês podem vir com a gente. Então as 3 Marias acompanharam os 3 reis até o encontro do menino, mas elas não têm o poder de adoração. Isso aí, então já fica uma pegada para a gente saber assim, olha, essas mulheres elas têm sempre que estar atreladas à presença masculina no grupo. Sim. Por quê? Porque elas não têm o poder de adoração. Então, é uma abertura que ele dá para a participação feminina, mas elas não têm o poder. Quem tem são eles. Né? Então, e ainda é um homem que garante esse poder. Sim. Olha, eu gostei muito do seu trabalho. Você me disse que até o final do ano ele deve sair publicado. Sim. Você já sabe o título para o pessoal procurar no final do ano, no final de 2020? Sim, no final de 2020, assim, mais ou menos em outubro, né? A Apres que vai publicar. Ainda não sei o título ao certo, mas vai ser referenciado com esse contexto, né? Do empoderamento feminino, do giro das saias, né? Vou fazer o seguinte, então, quando sair o livro, eu vou lá no arquivo do YouTube e digo, olha, já saiu o livro. Isso. E coloco o dado lá direitinho. Ótimo. Tá bem? Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada.
O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.